Fala, rapaziada, chega mais porque eu vou fazer um desabafo, mas tentar ponderar algumas coisas para que a gente possa, talvez, começar a pensar de uma forma diferente do futuro do futebol no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Letieri Ernest e todos sabem aqui a minha identificação com o Internacional, mesmo que eu tenha conteúdos aqui para poder contemplar outros torcedores, mas quem me conhece sabe o quão sensato eu sou e o quanto realista eu sou, mesmo que o assunto seja o Internacional, seja para criticar o Inter ou não. Mas assim, ó, gente, aconteceu hoje o que estava escrito para acontecer, digamos assim, né? A CBF, mais uma vez, ela chancelou o Campeonato Brasileiro. Assim como em 2005, o campeonato foi... eu vou tentar conter as palavras que eu vou falar aqui agora, mas... 2005 o Internacional foi garfiado, tiraram na mão grande o campeonato do Internacional. 2009, na Copa do Brasil, tiraram do Internacional também, numa baita sem vergonhice. E esse ano, há algumas rodadas, né, nessa temporada de 2020, algumas rodadas atrás, quando o Internacional já tinha alguns pontos de vantagem para o Flamengo, a arbitragem, né, a CBF começou a agir para que o Internacional não fosse campeão. E não é choro aqui de torcedor nem nada. O que eu estou falando hoje, gente, é justamente para que a gente possa abrir os olhos e tentar fazer algo diferente, seja separar o eixo Rio-São Paulo do resto do Brasil e que se faça uma liga independente, porque não tem como um time fora do eixo Rio-São Paulo ser campeão brasileiro. Não tem como. Ou tu faz um mega time, um time multimilionário, para conseguir realmente passar por cima de todas as adversidades, ou então não vai ser impossível. O que aconteceu hoje no Maracanã, ele foi um assalto. O Internacional foi assaltado à mão armada. Enquanto tínhamos 11 contra 11, o jogo era muito bem jogado, o Internacional tinha até o controle da partida, e eu cheguei a pensar, volta o segundo tempo, o Flamengo sempre cansa, o Internacional jogando da forma como tá jogando, lá dos 15, 20 minutos em diante, o Internacional vai se prevalecer na partida e vai ganhar o jogo. Vai ganhar porque jogava bem. Aí vem o seu Rafael Claus, né? Que foi um árbitro omisso. Eu até quero entender como que ele marcou aquele pênalti em cima do Yuri Alberto, porque nenhuma das outras atitudes dele dentro do jogo condiziram, ou melhor, foram em conformidade com aquela leitura do pênalti. Tanto que tu não podia soprar no ouvido dos jogadores do Flamengo que ele dava falta. E a expulsão do Rodinei é algo assim, cara, é ridícula. É ridícula. Nunca aconteceu na história do futebol, nunca aconteceu um pisão expulsar alguém. Se isso começar a virar regra, digamos assim, virar rotina, nós não vamos ter mais jogos com os times terminando com 11 atletas, porque pisão acontece em todo momento. Os próprios atletas do Flamengo falaram que foi um lance normal, acidental, e que no máximo poderia haver um cartão amarelo. E um detalhe que eu preciso lembrar para vocês, o VAR, num lance de meio de campo, claro que o VAR vai analisar a questão de cartões, beleza. Só que o juiz não tinha aplicado cartão. Então, se fosse pro VAR revisar, cartão seria de um amarelo para o vermelho, ou de um vermelho para um amarelo. Agora não tinha aplicação de cartão. Era no máximo um amarelo. Então o que aconteceu? 11 contra 11? O Flamengo não foi nada demais. Aí a arbitragem, a CBF precisou armar, expulsar um jogador do Internacional para que se conquistasse o objetivo maior da CBF, que é um time do eixo Rio-São Paulo campeão, no caso o Flamengo. Não, isso é um absurdo, é uma vergonha,
É uma vergonha. Eles colocam no lixo o futebol brasileiro. E nós torcedores, sejam do Internacional, do Corinthians, do Corinthians, Rio São Paulo não vou citar, mas Inter, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, nós somos lesados jogo após jogo. Por quê? Porque os nossos clubes só estão ali cumprindo tabela. Só estão ali sendo mais uma marionete. Mais uma marionete para a dona CBF controlar e fazer as coisas da forma como ela quer. Então, assim, gente, sinceramente, quando é que a gente vai ver um Inter campeão, um Atlético Paranaense campeão, um Grêmio campeão brasileiro? E prestem atenção que eu tô falando brasileiro, não tô falando de Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente vê times fora ganhando, mas pontos corridos, que é aquele campeonato, a menina dos olhos da CBF, a gente não vai ver nunca e jamais. Jamais. E vou dizer para vocês assim, ó, os colorados que ainda acreditam na conquista, a CBF, a arbitragem armou num momento chave da partida para o Flamengo ganhar. O que vocês acham que vai acontecer na quinta-feira caso o Internacional esteja vencendo a partida contra o Corinthians e o Flamengo esteja empatando com o São Paulo? O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham? O São Paulo vai conseguir segurar o Flamengo para o Internacional ser campeão? Aqui, ó que vai conseguir. Eles vão dar um jeitinho de resolver a partida conforme foi hoje. Porque na bola, 11 contra 11, eu não tenho sombra de dúvida que o Internacional ia voltar de lá, ao menos com um empate do Rio de Janeiro para resolver a parada contra o Corinthians na quinta. Então, gente, eu quero só deixar esse recado para vocês. E eu acho que está na hora dos clubes do Brasil se unirem em prol do futebol. Se tentou isso com a criação da Primeira Liga, mas os clubes não se uniram. Então chega, né? Já era, acabou, né? Ou as coisas mudam em relação aos clubes, tá? Parar com essa palhaçadinha de rivalidade, não vou te ajudar aqui, não vou te ajudar ali. Eu acho que está mais do que na hora dos clubes se unirem para a gente poder ter um futebol honesto no Brasil. Nós que somos apaixonados por futebol, a gente se emociona, muita gente tem ataque cardíaco por causa dos times, se emocionam demais com a marcação de um gol, de um pênalti, ou tipo, cara, o que aconteceu hoje foi tirar o doce da boca de uma criança. Esse ano foi com o Internacional, o ano que vem pode ser com o Atlético Paranaense, pode ser com o Atlético Mineiro, pode ser com o Grêmio, e nós vamos aceitar até quando isso? Nós vamos aceitar até quando isso? Então, cara, só para vocês terem uma ideia para encerrar o vídeo, que ele já tá longo demais, tanto tava desenhado o que aconteceu hoje, que a CBF não levou a taça pro campo. Por que a CBF não levou o troféu para a beira do campo, sabendo que se o Internacional vencesse, seria campeão, e mais do que justo, seria receber o troféu e dar a volta olímpica? Por que a CBF não fez isso? Coloca no teu comentário aqui o que tu acha sobre tudo isso, sobre o que eu coloquei. E infelizmente, a gente termina um campeonato brasileiro de uma forma tão desagradável, tá? Conseguiram manchar mais um campeonato brasileiro. Beijo enorme no coração de vocês e até mais.